Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. Que bênção de Deus, que bênção poder estar gravando esse vídeo e através desse vídeo compartilhar com você a leitura do capítulo 18 de 1 a Samuel. Esse é o vídeo de número 287, leitura bíblica. Vamos de leitura bíblica? Esse capítulo é o capítulo que vai falar da inveja de Saul, né? Aqui, através desse capítulo, então, Saul começa a manifestar a inveja de Davi. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuirei a Davi dezenas de mulheres, mas a minha apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul. E ele, em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul, com uma dança na mão. Vou ler melhor esse versículo. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou de Saul, e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão, e atirou, dizendo: encavarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas companhias. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo o Judá, porém, gostava de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei. Deixarei isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e o que é minha família ou o clã de meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meola. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disse isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus
conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: você acha que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissesse a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o fazia, Davi tinha mais habilidade do que outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Capítulo 18 de 1 Samuel é um divisor de águas na Bíblia, marcando a transição de Davi de um simples pastor para um herói nacional, enquanto estabelece o contraste dramático entre o amor altruísta de Jonatas e a inveja destrutiva de Saul. Os principais temas e acontecimentos deste capítulo são, primeiro, versículo 1 ao versículo 4, aliança de amizade. Logo após a vitória de Davi sobre Golias, nasce uma amizade profunda entre Jonatas, filho de Saul, e Davi. Ligação de almas. O texto diz que a alma de Jonatas se apegou à de Davi, amando-o como a si mesmo. O gesto de Jonatas, ele entrega a Davi seu manto, armadura e espada como herdeiro do trono. Esse gesto simboliza que Jonatas reconhecia Davi como o futuro rei escolhido por Deus, abrindo mão de seus próprios direitos por amor e lealdade. Jonatas era o filho mais velho, então ele era, por lei, herdeiro do trono de Saul. Versículos 5 ao 9, o sucessor de Davi e o sucesso de Davi e a inveja de Saul. Davi passa a liderar o exército com grande êxito, o que desperta a admiração do povo, mas o ciúme do rei Saul. O canto das mulheres. Ao voltarem da guerra, as mulheres cantavam. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. A reação de Saul. Saul fica indignado com a comparação. A partir desse dia, ele passa a olhar para Davi com suspeita e medo, percebendo que a presença de Deus estava com o jovem e não com ele. Versículos 10 ao 25, esse capítulo são 33 versículos, 33, deixa eu ver aqui, 30 versículos. Tentativas de assassinato e ciladas, versículos 10 ao versículo 25, Dominado por um espírito maligno e pela inveja, Saul então tenta eliminar Davi de suas várias formas. Primeiro foi o lançamento da lança.
enquanto Davi tocava a harpa para acalmá-lo, Saul tentou encravá-lo na parede com uma lança por 2 vezes, mas Davi escapou. A cilada do casamento. Saul oferece suas filhas, primeiro Merabe, depois Mical, em casamento a Davi. Ele exige um dote de prepúcios de 100 filisteus, esperando que Davi morresse em combate. No entanto, Davi cumpre a tarefa com o dobro do exigido e casa-se com Mical, que o amava. Versículo 26 ao 30. Conclusão: o medo de Saul cresce. O capítulo termina enfatizando que quanto mais Davi agia com sabedoria e vencia batalhas, mais Saul temia e se tornava seu inimigo permanente. Quais as principais lições desse capítulo? Primeiro, amizade verdadeira. O modelo de Jonatas mostra que a amizade real não é competitiva, mas baseada no reconhecimento das qualidades do outro. O perigo da inveja. Saul ilustra como a insegurança e orgulho podem destruir a saúde mental e espiritual de um líder. A proteção de Deus. Davi prospera não apenas por habilidade, mas porque o Senhor estava com ele, protegendo-os da cilada. Amados, vamos para agora falar um pouquinho aqui sobre a aplicação desse texto desse capítulo em nossos dias de hoje. O capítulo 18, ele fornece algumas lições sobre a lealdade, a integridade e a importância da amizade verdadeira. Em nossas vidas cotidianas, somos chamados a ser leais, como Jonatas, a agir com integridade, como Davi, mesmo quando enfrentamos hostilidade, a inveja e a competitividade, como as experimentadas por Saul, podem surgir em nosso meio. No entanto, devemos combater com amor e humildade, reconhecendo que nosso valor não é determinado pela aprovação humana, mas pela nossa relação com Deus. Uma curiosidade importante é que o nome Davi significa amado ou querido, o que pode simbolizar a escolha de Deus por ele, enquanto Saul significa pedido ou desejado. Sugere as implicações do desejo humano de ter um rei conforme a sua própria imagem. Também vale notar que a amizade entre Davi e Jonatas é um dos poucos exemplos no Antigo Testamento de um relacionamento masculino que não é ligado à animosidade ou rivalidade, mas é a devoção mútua e ao amor verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, fica aí a leitura do capítulo 18 de 1 Samuel. Bênção de Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço e até o próximo vídeo, querendo Deus.